E aí, galera do Me Salva? Vamos seguir nosso curso de eletromagnetismo com o nosso novo módulo. Então, esse novo módulo vai falar sobre indução. A gente vai ver, então, que um campo magnético, uma variação de campo magnético pode gerar um campo elétrico, ou então, no caso, se tivermos um condutor, uma corrente elétrica. Tá? Então, para apresentar essa situação, a gente vai falar da última lei de... Aliás, a última equação de Maxwell que a gente vai ver, que vai ser qual? Vai ser a lei de Faraday da indução. Então, essa vai ser a primeira aula e a gente vai começar apresentando, o que é esse conceito de indução e o que ele nos diz. Então, o que acontece? A gente vai pegar uma espira condutora, tá? Ela tá ligada aqui em série a um amperímetro, que mede corrente, como a gente já viu. E a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar, então, um ímã, e a gente vai aproximar esse ímã dessa espira, tá? Então, esse ímã, ele deve passar pelo centro da espira, tá certo? Então, aqui, tu imagina que ele tá passando no meio da espira. A gente vai ver que esse movimento relativo, desse ímã, vai gerar o quê? Vai gerar uma corrente. Dessa forma aqui. Então, tu imagina que esse ímã, ele tá subindo aqui no sentido da seta, e a gente vai ver que esse movimento relativo, ele vai gerar uma corrente que vai ser detectada justamente por esse amperímetro, tá? E a gente vai ver o que mais? A gente vai ver também que se a gente tivesse, então, essa espira aqui, e se eu tivesse afastando esse ímã, eu teria também uma corrente, só que no sentido contrário daquela lá que eu tinha antes. Então, eu posso ver que esse movimento relativo, do campo magnético do ímã está gerando uma força eletromotriz induzida. Então, uma FEM, tá? Uma força eletromotriz induzida. Então, por que surge essa força eletromotriz? Na verdade, a gente vai ver que o que está acontecendo é que está sendo gerado um campo elétrico. Só que como a gente tem um condutor, num circuito fechado, a gente tem que vai surgir essa força eletromotriz induzida e, então, uma corrente induzida, tá? E é dali que vem o nome indução, porque a gente está induzindo essa corrente no nosso circuito, certo? Então, vamos apresentar a nossa lei de indução de Faraday, porque a gente viu que esse movimento relativo é que está gerando essa corrente. Tá, mas o que quer dizer? O que está se movendo em relação à espira para gerar a corrente? O que está se movendo, na verdade, o que está acontecendo é que a quantidade... Se a gente for ver, a quantidade de campo magnético passando através da espira está variando. E essa quantidade de campo magnético através da espira, a gente já viu que se tratava do fluxo magnético através dela. Então, o fluxo, lembrando, nada mais é do que a quantidade de campo que está passando por uma superfície. Então, o que está variando é isso daí, é justamente o fluxo magnético na espira. Então, a gente vê que, a variação do fluxo que vai ser dada pela derivada temporal, tá? Fluxo sendo essa notação aqui. Então, a derivada temporal do fluxo, ela está induzindo justamente essa força eletromotriz, que eu vou representar por epsilon maiúsculo. Força eletromotriz e, consequentemente, uma corrente no nosso circuito fechado, tá? Então, essa variação está induzindo esse fenômeno, certo? Então, eu tenho que, se eu for ver aqui, quanto mais rápido for essa variação, eu vou ver que maior vai ser essa corrente que vai surgir no meu condutor. Então, eu vou ver também o que mais, o que vai influenciar? Vai influenciar também a geometria da espira, se eu pegar aqui o fluxo, ele depende da área da espira, no caso, e o módulo do campo magnético que está passando através dela. Então, muitos fatores vão estar influenciando nessa corrente elétrica, tá? Então, a gente vai ver também que, no caso, uma informação complementar que a gente vai ter para a lei de Faraday vai ser a lei de Lenz. Muita gente, inclusive, chama, a lei de indução de Faraday de lei de Faraday e Lenz, justamente por isso, tá? Então, olha só.
a lei de Lenz dá o quê? Ela vai nos dar o sentido da corrente que está sendo induzida, porque a gente viu que dependendo do sentido da variação do fluxo, essa corrente vai estar no sentido horário ou anti-horário, tá? Então, a gente vai ver como é que isso daí funciona. É o seguinte, o sentido da corrente induzida, né, vai ser dado de forma que o campo magnético induzido, ou seja, aquele campo magnético produzido pela espira devido à corrente induzida nela, deve se opor à variação do fluxo que está justamente induzindo essa corrente. Olha que parece complicado, mas vamos com calma. Vamos lembrar que a gente tinha, quando a gente tinha uma espira percorrida por uma corrente, essa espira induzia, aliás, gerava um campo magnético nesse sentido aqui, né? Então, esse sentido, a gente lembra, era dado pela mão direita, que os dedos seguiam o sentido da corrente, então o dedão apontava para o campo magnético produzido. Tá? Acontece que quando a gente tiver justamente essa corrente induzida surgindo na espira, a gente vai ter também um campo magnético induzido, que eu chamei de B induzido, certo? Então, o que deve acontecer? Esse campo magnético induzido que vai surgir na espira, ele tem que se opor a essa variação aqui. Então, vamos ver alguns casos. Então, é o seguinte, se eu tenho esse caso dali, em que o polo norte está se aproximando dessa espira, então o que vai acontecer? O campo magnético induzido por essa espira, quando eu tiver uma corrente induzida nela, ele deve se opor, ele deve tentar afastar esse polo norte que está se aproximando. Como é que isso vai acontecer? Então, a gente sabe que o campo magnético para afastar um polo norte deve ser também equivalente a um polo norte. Então, eu deveria ver surgir nessa espira um campo nesse sentido para cima, como se fosse um polo norte aqui, que exerce uma força de repulsão, ou seja, que se oponha ao movimento desse ímã que está gerando fluxo. Então, eu devo ver o seguinte, um campo induzido na minha espira nesse sentido aqui. Esse aqui vai ser o campo induzido, tá? Então, para que isso aconteça, a gente dá uma olhada na nossa convenção, né? Então, para que eu tenha um campo para cima, a minha corrente tem que estar nesse sentido aqui. Ou, melhor ainda, se tu usar a tua mão direita, tu vai ver que se o teu dedão apontar para o campo magnético induzido, os teus dedos devem estar nesse sentido aqui, que a gente vai dizer que é o sentido anti-horário. Então, a nossa corrente deve estar nesse sentido aqui, tá? Então tá. O caso 2, ele está mostrando que um polo, norte está se afastando da nossa espira. Então, eu quero, para me opor ao movimento, né, desse ímã, desse campo magnético aqui, eu vou ter que o quê? Eu vou querer aproximar esse ímã de volta. Eu vou querer que o meu campo magnético induzido, ele atraia esse polo norte. Para que isso aconteça, então, eu tenho que ver surgir aqui um polo sul, né? Então, para onde vai estar apontando o campo magnético induzido nesse caso, ele tem que estar apontando no outro sentido, para que eu tenha um equivalente a um polo sul aqui, que puxe de volta o ímã que está se afastando. Então, aqui, bem induzido. E, consequentemente, pela regra da mão direita, o que isso vai querer dizer? Que a corrente tem que estar no sentido oposto, tem que estar no sentido horário, certo? Então, a gente sempre fala de ímã se aproximando, ímã se afastando, mas o que poderia estar acontecendo? A espira poderia estar se aproximando de um ímã parado. Então, o que interessa, na verdade, é justamente o movimento relativo entre esses dois objetos. Tá, agora a gente vai fazer o caso para o polo sul se aproximando. Então, o que está acontecendo? Esse polo sul, ele tem um campo magnético, então, como a gente já conhece, para cima, né? Aqui, entrando no polo sul. Então, o campo magnético, ele está fazendo isso aqui. Ele está, na verdade, ele está aumentando, né? Nesse sentido aqui. Tá? Então, de acordo com isso, o que eu vou querer? Eu vou querer repelir esse polo sul que está se aproximando. Então, como é que eu vou repelir isso? Gerando, então, um polo sul aqui também. Como a gente já viu aqui, o polo sul é gerado por um campo magnético induzido para baixo, nesse nosso caso aqui. Então, um campo induzido para baixo quer dizer o quê? Quer dizer justamente essa corrente no sentido horário.
certo? Então, o último caso nos mostra um campo nesse sentido aqui para cima, né? Ele está diminuindo, esse campo magnético gerado pelo Polo Sul, ele está diminuindo. Então, eu vou querer que, em vez dele se afastar, eu vou querer aproximar ele da minha espira. Então, para que isso aconteça, eu tenho que ter um Polo Norte aqui, tá? Um Polo Norte equivalente aqui. Para que eu tenha um Polo Norte, eu vou ter que ter um B induzido para cima. Ou seja, isso aí é equivalente, se eu usar a mão direita, isso é equivalente a uma corrente no sentido anti-horário. Certo? Então, pessoal, ficamos por aqui. Antes de terminar, então, eu vou mostrar como que a força eletromotriz induzida aqui, a força eletromotriz, o epsilon, ele está relacionado com a variação desse fluxo aí, tá? Então, esse sinal negativo é justamente a lei de Lenz, que nos diz que essa corrente que vai surgir aqui, essa força eletromotriz, ela vai estar no sentido contrário da variação do nosso fluxo, tá? Então, a gente vai ver na próxima aula a formulação mais geral da lei de Faraday, que não fala de força eletromotriz, que fala de campo elétrico, tá? Então, é isso aí. Até a próxima!